Deus, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, eu quero aqui desejar a todos um bom dia, que o Eterno os abençoe. São exatamente aí 11 horas e 28 minutos, nessa data do dia 16/7 de 2026, que o Eterno, Yeshua Yamashiach, venha abençoar a sua casa, a sua família e o seu ministério. Meus amados irmãos, vamos entrar hoje aqui no estudo falando a respeito de Mateus capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como é de costume, irmão, vamos aqui fazer uma oração específica para que assim Deus faça-se presente. Amém? Pai bendito, quero em primeiro lugar dar um bom dia, boa tarde à sua Trindade. Sabemos nós, ó Pai, que sem Ti, Pai, nós nunca há de ser nada, Pai. Nesse exato momento o Senhor me tocou no meu coração para gravar esse estudo, Senhor. E que o Senhor venha tomar a frente, venha tomar a direção. Que nada que eu venha falar venha ser de mim, mas que venha ser direcionado por Ti. Dá-nos direção, guia o nosso passo, Pai. Faça de nós conforme for, Pai, Tua vontade e o Teu querer. É que eu te peço, te oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Shalom a todos da parte do Deus vivo. Meus amados irmãos, vamos entrar aqui na palavra de Deus em Mateus capítulo 4, onde vai falar a respeito da tentação de Jesus Cristo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele lhe disse: se tu és o Filho de Deus, desça-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te seguirão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente diante a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrares e adorares. Então Jesus disse: retire-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Meus amados irmãos, Evangelho segundo nos escreveu Mateus, onde apresenta Jesus como rabino do primeiro século. Século é 100 anos e milênio é 1000 anos. O Evangelho segundo nos escreveu Mateus foi o evangelho escrito para o povo judeu, apresentando Jesus como filho de Davi, o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro Messias. Meus amados irmãos, nós sabemos muito bem que Jesus Cristo veio ao mundo com uma intenção: de levar a palavra de seu Pai, de transmitir o verdadeiro Evangelho, porque o Evangelho estava distorcido, sacerdotes haviam se corrompido. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vemos aqui, irmão, uma solidão. Nós sabemos que quando Jesus veio a esse mundo, ele veio 100% espiritual e 100% carnal. E nós vamos ver aqui algo tão interessante, que
João Batista, o próprio primo de sangue de Jesus, acaba de batizar o Messias, o Mashiach, Yeshua, né? E ele recebe uma pomba sobre a sua cabeça, aonde a pomba da Bíblia é o símbolo do Espírito Santo, é o símbolo da paz, o símbolo da pureza. Louvado seja o nome do Senhor. É o símbolo da simplicidade. A Bíblia vai dizer: seja simples como a serpente e prudente como a pomba. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas qual é o sentido da tentação de Jesus se ele era espiritual? Irmão, hoje em dia nós passamos por tantas coisas nas nossas vidas que muitas das vezes dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Mas eu quero aqui abrir parede para dizer que, ainda que tudo acontece sobre você, não largue a Jesus Cristo, porque tudo que nós estamos passando, Jesus Cristo também passou. A tentação faz parte da vida do homem e da mulher de Deus. Louvado seja o nome do Eterno, que ruja o leão da tribo de Judá. Aleluia. Vemos que Jesus agora ele vai entrar em um estado de solidão. Muitas vezes Deus nos deixa só. Não é o sinônimo que ele te abandonou, não é o sinônimo que ele te desamparou, mas ele te deixa sozinho para quê? Para ver até onde você vai com a sua fé. E a nossa fé, a nossa confiança, irmão, está voltada para Cristo, porque nós não estamos brincando de ser evangélico, né? Aqueles que anunciam a palavra, que vivam a palavra. Louvado bendito seja o nome do Senhor. Observamos algo, o cenário da vida de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus é nosso paracleto, nosso defensor, nosso pneumatologia. Ele estava presente na criação. Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é você ser selada pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Eterno, glória seja dada ao nome do Cordeiro. A Bíblia fala que uma das características do Espírito Santo é conduzir. Quem guia, quem direciona, quem recebe a orientação para conduzir o homem e a mulher de Deus é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Louvado seja o nome do Cordeiro, que ruge o leão da tribo de Judá. Ele passa a conduzir para o deserto. A Bíblia vai dizer que ele vai conduzir Jesus não é para a abundância, mas sim para o deserto. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo. O que é a tentação? É tudo aquilo que vem para tentar nos afastar de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus ele jejua 40 dias e 40 noites. O número 40, dentro da cultura judaica, era o número do arrependimento. Mas veja bem, Jesus precisava de se arrepender de alguma coisa? Não. Mas isso tudo que Deus passou foi por causa de quê? De um povo. De um povo. Para poder vencer as hostes do mal e alcançar vidas. E a Bíblia fala que ele jejuando 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Tem momentos da nossa vida que passamos por fome. Tanto a fome física como a fome espiritual. E quando nós passamos por esse momento, em que nós devemos acreditar, aonde está a nossa fé, aonde está a nossa confiança. Bendito louvado seja o nome do Senhor. Perdoe se eu estou um pouquinho resfriado. Aonde está a nossa confiança? Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos sentir a fome de Deus.
E a Bíblia vai dizer que o tentador, o adversário também tem esse nome de tentador, que procura tirar a pessoa do foco. Chegou até o Messias e falou: ó, se tu é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui fome, filho do homem. E Jesus respondeu para ele: está escrito uma coisa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas das vezes Satanás ele vem, irmão, para poder tentar te fazer te afastar do propósito. Nós sabemos que pedra na Bíblia representa o que? A rocha da vida da Bíblia representa Deus. Representa Deus. Já pão representa o que? A palavra do Eterno. O adversário se apresentou para poder fazer com que Jesus Cristo se afastasse do propósito que estava sobre ele. Só que o que Jesus me mostra aqui é que nós precisamos estar ligados com ele o tempo todo, para nós não cairmos na cilada do adversário, para não fugirmos do propósito, buscar discernimento do Espírito, né? Porque nós somos ministros de Deus. Nem tudo é Deus que está falando. A Bíblia diz que o adversário ele tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. Não aceite que qualquer uma pessoa coloque a mão na sua cabeça. Não aceite qualquer uma pessoa que chega até ti querendo te obrigar a fazer algo, porque muitas das vezes a carga vem sobre você. Louvado seja o nome do Eterno. Glória seja no nome do Cordeiro. Aleluia. Esteja ligado 24 horas, 48 horas com o Eterno, buscando discernimento do Espírito Santo de Deus. Se Jesus não tivesse a palavra em si, se Jesus não fosse a própria palavra, ele seria desviado do seu propósito, irmão. Não deixe que nada te desvie daquilo que Deus tem para com a sua vida. E o adversário viu que Jesus não deu brecha. O que ele fez? Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo. Irmão, segunda coisa que o adversário fez é levar a Deus a parte mais alta do templo, o templo de Jerusalém, né? Louvado seja o nome do Eterno. Muitas das vezes é dentro do próprio templo é onde vem o que? As perseguições. Muitas das vezes, irmão, é dentro do próprio templo que vem as calúnias, as afrontas. É no templo, né, que vem as afrontas. Irmão, eu fui nascido e criado dentro do Evangelho, e eu tenho observado como muitas coisas têm mudado. Antigamente o diabo afastava as pessoas de Deus, se tornava uma pessoa desviada. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa está desviada dentro da casa do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. E a igreja se torna uma igreja ferida, uma igreja machucada, né? Louvado seja o nome do Eterno. O adversário antigamente jogava a pessoa no mundo. Hoje em dia não. A pessoa está errada dentro da casa do Senhor e está acabando fazendo o quê? Atingindo o próximo que está com falta de vigilância. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levou Jesus para o templo para quê? Para mostrar o que estava acontecendo, querendo fazer com que Jesus, como eu posso dizer? Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, cidade santa de Jerusalém. E ele disse: tu és o filho de Deus, lance-te daqui para baixo, está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e ele te segurará na sua mão para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. O diabo, irmão, tem feito de tudo para poder matar o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas saiba ele que ele perdeu essa batalha, porque ele só tem duas missões: é de levantar e cair de novo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus agora ele usa uma autoridade. Também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E então nós vemos aqui, irmão, algo de interessante. O diabo vai fazer de tudo para poder tentar nos destruir, para que a promessa do Senhor não se cumpra na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria que dar um tema para essa mensagem. Você está no deserto, mas não está derrotado. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que o deserto, irmão, ele não prova a tua força, ele revela a tua identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmão, que sem Deus nós não somos nada. A força que nós temos na presença do Senhor não é nossa. Se não fosse a mão de Deus para nos segurar, eu não sei o que seria de nós. Eu quero te dizer que nesse deserto que você está passando, você não vai morrer dele. Nesse deserto vai revelar a sua verdadeira identidade. Qual é a tua identidade? Sua identidade é de um adorador. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa Deus, irmão, revelar a tua identidade. Honras e glórias seja dada ao Cordeiro, e que ruja o leão da tribo de Judá. Glórias a Deus. O deserto, irmão, não é a fraqueza, é o campo de aprovação. Irmão, eu fico imaginando Jesus no deserto. Deserto é um lugar de animal feroz. Deserto não tem água. Deserto não tem plantação. Deserto é um lugar totalmente seco. O deserto não é fraqueza, é campo de aprovação. Hoje em dia nós estamos no deserto para ser aprovado. O ouro, para ser aprovado, ele é lançado no fogo, ele é lapidado no fogo. Glória seja dada ao nome do Cordeiro. O deserto, irmão, ele revela a maturidade. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está forjando o teu caráter, o nosso caráter nesse deserto. E tu será o grande homem e mulher de Deus. O deserto não é um abandono, e sim o campo de treinamento. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está treinando você. Deus está me treinando para podermos se dar com situações que irão de vir. E nossa experiência, irmão, ajudará muitos, irmão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vence no deserto vai impactar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então passa, irmão, que tiver de passar. Mas saiba que nesse deserto você não está sozinho. Que a graça do Senhor e do Salvador Jesus Cristo te abençoe na manhã desse dia. Shalom a todos e ore pela minha vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.